Eu quero mostrar o desespero da imprensa, porque tá gostoso, Ramage. Pô, todo dia eu tô felizão vendo isso aqui, cara. Antes era só o Zé Maria Trindade. E aí, né? Zé Maria Trindade, anos de jornalismo. Ninguém quis dar ouvido ao Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade veio, então, com a conversa do Lula com o José Múcio, ministro da Defesa. E aí, e se o Trump quiser me pegar? O que acontece? A gente tem defesa? O Múcio falou, até de Uber, se o Trump quiser, ele te pega. Até de Uber. Né? E é verdade. Aí agora é a vez da galerinha do UOL. Eu vi que você pediu ao Grok para fazer um desenho, não foi? Foi. Você fez Teve desenho. Mas eu acompanhei, só para te interromper. Não, falei. Uma pessoa que te segue e fez a mesma pergunta para o Grok. O Grok fez um outro desenho para ela, também mostrando ali o Trump e o Lula e o Uber. Ficou legal? Ficou lógico. Então, tá animado esse negócio, cara. Olha isso aqui. Vamos lá. Acompanha comigo aí. Eu vejo os Estados Unidos armando um arcabouço discursivo e militar que abra... O legal é que esse maluco aqui, o João Paulo Chateau, acho que é esse o nome dele, né? Chateau. Ele fala o seguinte, os Estados Unidos está armando um arcabouço da linguagem, todo um arcabouço, na verdade, de estratégia. Eu quero falar quase minuto a minuto desse vídeo aqui, mas eu primeiro vou deixar o vídeo correndo para a gente poder ouvir, pausar só em alguns pontos cruciais aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe dos termos que ele utiliza. A possibilidade de fazer isso se tiver vontade. Se vai fazer ou não, eu acho que depende de fatores que vão se desenrolar daqui a outubro. Para o governo americano, é vantajoso manter aberta a possibilidade de, inclusive, fazer uma operação como essa se desejar. Você não descarta absolutamente que isso possa vir a acontecer? Eu não descarto, porque se eles fizeram isso na Venezuela, não significa que vai ser igual à Venezuela. É óbvio que são países diferentes. Agora, achar que pelo Lula ter recebido uma autoridade russa, pelo Lula telefonar para a China, isso representa algum tipo de contenção? Absolutamente. Chineses e russos não fizeram absolutamente nada pela Venezuela e não estão fazendo nada por Cuba e não farão nada pelo Brasil, assim como a Europa não consegue fazer nada sobre a Groenlândia. Não tem ninguém no mundo hoje disposto a se colocar entre o Trump e os desejos de agressão dele. Então é uma ilusão achar que alguma coisa protegeria o Brasil. Inclusive a sua própria Força Armada não protege, como disse o ministro da Defesa. Agora, vai acontecer? O risco existe. Eles fazem questão de dizer que todas as cartas estão sobre a mesa. O Marco Rubio comparou o Brasil com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, que são ditaduras de esquerda. Isso não é normal, a gente está num grau muito elevado de deterioração das relações e de insegurança. Então, assim, eu falei que ia deixar o vídeo todo, mas é que eu vi que agora que são 3 minutos e depois a gente não vai conseguir voltar. Primeiro ponto, né? Deixa aqui, tá, Renato? Não mexe, não. Por favor. Primeiro ponto. Vocês percebem que os jornalistas no Brasil, eles acabam refletindo, boa parte da população, né, não é a maioria, mas boa parte, que acha que o Brasil não é uma ditadura de esquerda. Sabe onde eu vi opinião similar? Na China. Já perguntei para várias pessoas que viajaram para a China. Eles, cara, tu viaja lá, nem parece que é ditadura comunista. Eu nem acho que é, porque lá tem gente com dinheiro. O Olavo falava. Essa coisa de achar que o comunismo é sinônimo de pobreza para todos é mentira. Sempre existiu uma casta. Sempre existiu uma elite que pode tudo. Qual é a diferença de um país comunista para um país não comunista? A elite, tá, financeira, ou aqueles que têm algumas benesses que os outros não têm, eles não aceitam ficar nessa elite enquanto a pobreza aumenta. Ramagem, qual é a preocupação do cara classe média hoje? Não é o bolso dele. É o bolso dele, dos amigos dele, dos familiares dele. O que o pessoal chama de classe média? Como é que é? Eu tenho ódio da classe média. Né, Marilena Chauí falando, né? O fundamento da esquerda é destruir uma classe média. Isso. O que é o ódio dessa mulher? O ódio dela é de pessoas que querem fazer dinheiro, fazer a empregada ganhar dinheiro, fazer o amigo ganhar dinheiro, fazer o parente ganhar dinheiro. Eles, no caso o PT e os esquerdistas,
eles têm pavor de quem quer tirar as pessoas da verdadeira miséria e da verdadeira pobreza. E aí, óbvio, esse cara que está dizendo que o Brasil é muito diferente da Venezuela. É diferente por causa de quê? Porque as atrocidades da Venezuela já acontecem no Brasil. Em graus distintos? Sim, mas isso não é diferença de natureza. Isso é diferença de estágio. É a mesma coisa que ovo de tartaruga e tartaruga. Ovo de tartaruga é ovo de quê? Tartaruga. Aí nasce o bebezinho tartaruga. Qual a diferença do bebezinho tartaruga para a tartaruga marinha que já está grandona, com 400 anos? A diferença é a idade. A diferença do Lula para o Maduro é que o Lula ainda tem medo. Perdão. O Lula ainda tem medo da opinião pública, né, de passar. Como é que é o nome daquele? Não é trator. Qual é o nome daqueles carros blindados de roda grandona que o Maduro passou por cima das pessoas? O Hammer, né? Mas como é que é o nome daquilo taticamente? É só blindado? Era só blindados, eu não me lembro qual é ali. Né? Mas o Maduro passou os blindados dele por cima do povo. Então, o medo do Lula é só de passar o blindado por cima das pessoas. Porque permitir que o narcotráfico atue para acabar com a vida das pessoas, o Lula já permite. O STF também. Não pode subir em favelas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, no segundo, agora aqui nessa segunda metade desse vídeo, ele fala algo, porque ele diz o quê? Qual é o nome desse cara? João Paulo, nunca ouvi falar. João Paulo Charlot. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Je ne parle pas français. Então, eu não sei falar francês. Eu acho que é João Paulo Chartot. Não sei. Minha prima que mora na França vai me corrigir depois. O que o João Paulo está falando? Não, eu acredito que sim. Que é uma coisa que depende mais do Brasil do que dos Estados Unidos. Ele falou isso em outras palavras. Ele falou assim, vai depender do que vai acontecer aqui no Brasil daqui até outubro. O que você está planejando fazer, Lula? Que até os seus jornalistas já sabem. O que você está planejando fazer, Lula? Aí agora a segunda parte dele é aquela que é quase isso aqui é um café da manhã daqueles de aniversário para você. Vai ter morango, vai ter frutinha, vai ter café, vai ter panqueca. Olha o que esse cara fala. O assunto militar, ele está colocado. É questão de gradação. Então, você fazer declarações inamistosas, você eventualmente mover embarcações na direção da costa de um país, você fazer posts em redes sociais, você adotar medidas econômicas que na prática têm um papel semelhante ao de um embargo ou de uma sanção, tudo isso são medidas de força que já estão sendo adotadas contra o Brasil e tudo isso já configura uma interferência indevida no processo eleitoral brasileiro. Portanto, eu não... É interessante ele falar da interferência, mas ele não diz que o STF interferiu nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Eu vejo como uma situação de sim ou não, se vai haver uma medida de força. O que me anima é essa parte aqui. Não, eu vejo uma questão de quanto. E isso eu acho que vai num crescendo daqui até as eleições de outubro. A gente viu essa interferência acontecendo na área econômica, a gente viu essa interferência acontecendo. Eu preciso pausar, pessoal, por causa da musiquinha. Vocês me desculpem. Mas é bom porque dá para fazer alguns comentários aqui. Essa música pode dar problema pra gente. E aí ele fala que o malvadão é o Trump. Porra. O malvadão é o Trump. O Trump é o malvadão da parada. É o velho desvirtuar dos fatos para tentar proteger, defender o indefensável. Qual é a realidade do Brasil hoje? Está caminhando tantas arbitrariedades contra a lei, contra a Constituição. Se vier um Lula 4, é realmente para fechar, regulamentar, acabar ali com a liberdade nas redes sociais, a liberdade do povo, e ninguém possa mais criticar quem está no poder. E no poder executivo, que eles botaram o Lula lá, e no STF, que é o grande poder arbitrário de hoje. É isso que está em jogo. E aí ainda tem essa imprensa que passa pano e quer defender, mesmo com o que está acontecendo agora. Então, estão desesperados com a quebra de sigilo de fonte executada pelo Alexandre de Moraes. O que a gente vê ali de fato do que o Lula está falando? Primeiro, ele pergunta para o Múcio, que cai para a imprensa, como é para se proteger com os militares, com as forças armadas que se tem. Há uma forma de se proteger o presidente de não ser capturado. De onde veio esse discurso? Que preocupação é essa? É fato.
isso. Há ainda mais outro episódio em que o Lula, num discurso, ele se coloca ali de uma forma bem nervosa. Temos que equipar nossas forças armadas, que não podemos deixar um outro Estado invadir, e fala dele. Então, há uma preocupação do Lula de não ser capturado. É isso? O que está por vir? O que se sabe disso tudo? Primeiro, que foi fundado o Foro de São Paulo inteiro. Por quê? Se a União Soviética caiu, o leste europeu caiu, o comunismo lá, ele tinha que se restabelecer e se manter nas Américas. Cuba já estava ali. O Foro de São Paulo são todas as nossas riquezas, e o Brasil é o país mais rico da América do Sul, juntando todos os outros da América do Sul, não somando, não dá o PIB do Brasil, o Brasil acabou sustentando todo o regime comunista socialista, inclusive sendo saudado pelas Farc, lá pelo 12º aniversário do Foro de São Paulo, ao Lula. O dinheiro e as riquezas do Brasil foram feitas para sustentar. Isso o Olavo de Carvalho que explicou muito bem. Há um livro do Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo, que explica toda essa questão. E o que está acontecendo? Está caindo esses regimes. Como o Alan estava colocando agora há pouco aqui, o socialismo, o comunismo. E o que é essa ilusão que ilude tantos jovens de igualdade? Na realidade, é um sistema de dominação, poder a qualquer custo, que elege seus campeões, por isso que na China tem seus bilionários escolhidos e derrubados a qualquer momento, e o povo, naquela situação, por isso quer se destruir uma classe média. Então, o que ele fala nesse vídeo aí? Ele quer falar em interferência norte-americana. Interferência foi feita pela gestão Biden, com o seu Barroso, que declarou publicamente que estavam ali os americanos falando com eles no TSE e com os militares, com o chefe de comandos. Podemos culpar os militares, mas que estavam no comando ali, num lado para derrubar Jair Messias Bolsonaro, que estava lutando contra todo esse sistema. Ocorre que agora há uma grande diferença do que é interferência e do que é influência. Os norte-americanos estão protegendo a civilização ocidental. Você pode reclamar de vários pontos dos Estados Unidos, mas eles resolvem o problema e sempre é respaldado pela moral, pelos princípios de liberdade. Estão querendo acabar com o narcotráfico, não estão querendo que se dizime o celeiro da América, que os países precisam colaborar comercialmente. Então, o americano não vai fazer uma interferência aqui. Mas, lógico, se ele estiver apurando pelo Maduro, pelo Carvajal, tudo que é feito de corrupção, toda a criminalidade organizada e do narcotráfico, junto com esses poderes de esquerda, como o Lula, ele vai tomar essas medidas. Então, uma influência de fato, que é o que a gente quer, pode recair, porque está cheio de criminosos nessas ditaduras. E o que está acontecendo? O Lula está caindo para a China e para a Rússia. Teve a visita aqui do emissário russo, que foi chefe de inteligência russa, e o Lula está se colocando por receio dos Estados Unidos, dos possíveis crimes que o Lula possa ter cometido, está caindo ali para um regime chinês e russo, que todos sabem que são autoritários. Há eleição na China, há debate presidencial na China, há liberdade de imprensa na China. Esse é o caminho do Lula 4. Então, goste ou não goste, a gente está no caminho de eleger um presidente como Flávio Bolsonaro para que liberdade e prosperidade, que é o que a classe média deseja, boa educação, segurança, oportunidade, prosperidade. E tem muita gente que não acordou ainda para isso. E aí, o jornalista, João Paulo, ele foi além. Coloca aí o vídeo do João Paulo. Olha só isso aqui. Aí, até aqui o Ramagem nem falou do narcotráfico. O João Paulo vai falar pra gente, Ramagem. Olha isso aqui. Na área securitária, porque quando teve a classificação das facções brasileiras como grupos armados terroristas internacionais, isso faz com que os Estados Unidos passem a dizer que esses grupos estão sob a jurisdição da ação americana. Portanto, isso é algo extremamente agressivo, ofensivo à soberania brasileira. A gente teve o Eduardo Bolsonaro dizendo explicitamente que bombardeios americanos seriam bem-vindos no Brasil contra embarcações associadas ao narcotráfico. Então, o meu... Embarcações associadas ao narcotráfico. Traficantes, terroristas, criminosos. Quem é que não quer que bombardeie realmente Deixa um comentário aí. Canalhas, desses terroristas? Então é ele passando o pano.
embarcações vinculadas a narcotraficantes. Quase que ele tem que trocar ali o traficante, né? Então, ele poderia ter falado suspeitos de crimes. É onde ele queria chegar. Ou seja, quer passar pano para um Brasil que 1/3 do território brasileiro está sob domínio dessas facções criminosas. É isso que a gente está lutando. E quem é que não quer narcotraficante sendo bombardeado? Exato. Pergunta que não quer calar. O cara está ali com um crime permanente de droga. Você está num tráfico, você está com a droga, você está num crime permanente. Eles se auxiliam de armamento pesadíssimo, ilicitamente, que eles não têm registro, nem posse, nem porte de arma nenhuma. Quando eles tiram do cidadão de bem o porte de armas, esses traficantes nadam de braçada, compram .50, compram fuzil, todo tipo de armamento com eles ali. Ou seja, eles estão em graves ilícitos. Se você for no combate de fronte, ele vai nem revidar, ele vai começar o combate. Ou seja, você não tem que atuar contra esses canalhas que acabam com a nossa vida todos os dias, das famílias brasileiras. Aí agora ele vai falar que é isso que complica a situação do Lula. O maior temor, isso não é uma previsão, mas acho que vale a pena fazer o alerta, é a associação do governo Lula com facções. Por quê? Irmão, absolute cinema. O problema é a associação do Lula ao narcotráfico. Fala mais aí. Porque isso foi feito na América do Sul. O Nicolás Maduro não foi preso, não foi capturado, sequestrado por ele ser ditador, não foi por ele ser violador de direitos humanos, foi por, supostamente, ele ser ligado a facções criminosas venezuelanas. Então, esse é um novo meio de intervenção americana. E eu acho que a gente vem subindo degraus nessa atitude hostil dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Isso é inegável. Então ele fez esse comentário de 3 minutos para criticar inteiro, né? 3 minutos para dizer, olha, ninguém para o Trump, ninguém vai parar o Trump. Então esse negócio, ele não mencionou a conversa do Múcio com o Lula, ele não comentou nada, ele não falou é melhor abrir a porteira, né? O primeiro comentário do Múcio foi esse, né? É melhor abrir a porteira. E aí depois ele me vem com esse, o problema mesmo é que o Maduro não foi pego porque ele é um ditador de esquerda. Eu falei, não me diga, você está sabendo agora disso? Ele não foi pego porque ele era um comunista. Não me diga, você está sabendo disso agora? Aí ele vai lá, o João Paulo, da UOL, né? Eu teria vergonha para chegar para o meu chefe para trabalhar na UOL. Imagina, cara. Meu Deus, você é doido. E aí, enfim, eu acho bizarro que tem mulher trabalhando na UOL. É mais fácil dizer que é puta, né? Aí, o João Paulo, trabalhando nesse jornal prostituído, que roda bolsinha para a SECOM, todos os dias. SECOM, para quem não sabe, Secretaria de Comunicação, é de onde sai todo o dinheirinho desse pessoal todo. Porque eles não têm audiência. Se a gente não coloca, vocês nunca viram esses vídeos. Se a gente não comenta esses caras, ninguém nunca fica sabendo o que eles estão falando. Aí ele vai lá e solta a pérola pra gente, professor Ricardo Ramage e o Lorenzon. Acho que agora já deu hora do Ítalo chegar, né?